né? Todo mundo coloca a universidade como sendo um dos grandes méritos da Igreja Católica, que beleza, a Igreja inventou as universidades. Porém, existe um problema na universidade, já na sua criação, que é o fato de que, ao invés de nós termos uma escola em que as pessoas buscam a verdade, nós começamos a ter uma escola em que as pessoas buscam um diploma. E isto foi levando a uma gradativa derrocada do nível dos estudos. Ou seja, o que aconteceu foi que esse pequeno detalhe, chamado diploma, fez com que os alunos começassem a dizer para os professores: mas, professor, não precisa disso tudo que o senhor está nos ensinando, nós somente queremos o diploma. Então, o professor baixava o nível. Esses alunos, por sua vez, eram os professores da próxima geração, que ouviam o mesmo discurso da próxima geração: olha, não precisa disso tudo, nós só precisamos do diploma. Então, baixavam mais ainda o nível. Então, nós vamos já há 8 séculos baixando o nível dos estudos. Você compreende que a situação torna-se cada vez mais preocupante. Com a Segunda Guerra Mundial, as coisas mudaram completamente. E aí, nós começamos a ter as escolas e as universidades não mais para formar profissionais, mas para uma realidade chamada engenharia social, a mudança do comportamento social. As universidades não são pensadas para ensinar a verdade. Muito menos são pensadas para formar um bom cidadão, como se fazia, por exemplo, no Renascimento. E nem para formar um bom trabalhador, como se fazia no século XVIII, XIX. São pensadas para se formar uma pessoa que esteja com atitudes sociais aceitáveis. Aceitáveis para quem? Para um projeto de transformação social chamado marxismo. Aqui é necessário, para você entender o que está acontecendo com as nossas universidades, entender o que é o marxismo. O marxismo, ele é um movimento que tem em vista, digamos assim, desmontar a sociedade como nós a conhecemos. Inicialmente, se pensava que se faria isso com as revoluções. No entanto, um grupo de pensadores começou a ver que não era possível, que o proletariado, ou seja, a classe dos trabalhadores, nunca iria fazer uma revolução. Porque a classe dos trabalhadores estava alienada por uma cultura. Então era necessário primeiro destruir a cultura. Este pensamento foi introduzido em nossas universidades por uma escola chamada de Escola de Frankfurt. Ou seja, pensadores que investigam, né, toda a cultura ocidental para descobrir como é que nós podemos fazer para destruir, para desmontar tudo. É o que eles chamam de teoria crítica. Ou seja, a teoria crítica é, na verdade, simplesmente uma crítica de tudo aquilo que é a cultura ocidental e tem uma realidade mais voltada para a destruição. Porque é exatamente isso que se propõe a Escola de Frankfurt. Vejam, então surgiu um pensador chamado Karl Korsch. Karl Korsch era um pensador marxista alemão que, junto com Georg Lukács, reuniu um grupo e resolveram colocar o nome de Institut für Sozialforschung, Instituto para a Pesquisa Social. Instituto de Pesquisa Social. Esse instituto é que está por trás, né, das grandes revoluções que se vive nas nossas universidades hoje em dia. O Karl Korsch, esse pensador que inspirou o Instituto, ele abriu os olhos dos marxistas para uma coisa. Se você conhece a teoria marxista, você então entende o seguinte, que para Marx, a infraestrutura da realidade é a economia. E essa coisa de cultura, arte, religião, direito, tudo isso é superestrutura. Portanto, se pensava que
simplesmente fazendo a revolução, os operários chegariam a um ponto em que eles mesmos proporiam essa revolução, porque eles não iriam aguentar a opressão dos capitalistas. O problema foi o seguinte, é que depois os marxistas constataram que estava todo mundo muito feliz com o capitalismo, inclusive os trabalhadores. Ou seja, o capitalismo só estava fazendo as pessoas viverem cada vez melhor. Então, como fazer com que a revolução acontecesse? Bom, a revolução, para ela acontecer, diz Karl Korsch, nós precisamos fazer filosofia. Mas os marxistas mais ortodoxos diziam, mas isso é impossível. Marx era contra a filosofia. Korsch dizia, não, Marx era um filósofo. Só que acontece o seguinte, ele fez filosofia destruidora. Ou seja, por exemplo, a família. Para que surgiu a família? A família surgiu para oprimir a mulher e oprimir os filhos. Por quê? Porque nessa ideologia se colocou na cabeça das pessoas, essa é a minha mulher, esses são os meus filhos, essa é a minha propriedade, essa é a minha família. Essa é a ideologia fez com que as pessoas, então, cada vez mais oprimissem os outros. E agora? Como que a gente vai se livrar dessa ideologia? Bom, pensavam os marxistas clássicos, vamos fazer uma revolução. Karl Korsch notou o seguinte, não é possível, sabe por quê? Embora a família, a ideologia família, a instituição família, que para eles é ideológica, tenha sido criada para justificar a posse da propriedade e o acúmulo de propriedade, termina que as pessoas começam a gostar de ter família, mesmo que elas depois não tenham propriedade. Nós precisamos fazer uma filosofia destruidora, ou seja, inocular dentro da filosofia ocidental, do direito, da religião, da família, inocular um vírus destruidor. Esse vírus destruidor é aquilo que nós conhecemos na Escola de Frankfurt como sendo a teoria crítica. Esse livro de Rolf Wegerhaus, Escola de Frankfurt, História e Desenvolvimento Teórico e Significação Política. Cito esse livro aqui somente pelo seguinte, mas porque na introdução desse livro conta-se um episódio interessante. Um dos primeiros diretores da Escola de Frankfurt, Max Horkheimer, tinha que contratar os professores, né? Todo mundo disse que esse professor é muito bom, ele é marxista, você tem que contratá-lo, o currículo dele era bom, as obras dele eram boas. E Horkheimer não contratou o professor. E perguntaram, mas por quê? Ele respondeu, porque eu não vi no rosto dele, no olhar dele, eu não vi aquele ódio por tudo aquilo que está de pé. Eis aí um pouco o espírito da Escola de Frankfurt. Ou seja, é um ódio por tudo aquilo que está de pé. Ou seja, eles precisam destruir as instituições, porque somente assim é que vai se poder fazer a sociedade marxista ideal, né? Então, trata-se de tirar o foco, né, da luta, que não é mais no campo econômico, mas a luta agora é no campo cultural institucional. É necessário desmontar as instituições da sociedade ocidental. É isto, a Escola de Frankfurt. Então, é isso que nós temos nas nossas universidades. A esmagadora maioria dos professores nas universidades são tributários desse pensamento. É um pensamento que tem por finalidade simplesmente destruir, e as pessoas não entendem isso. Ou seja, trata-se de quebrar os paradigmas dos alunos, escandalizá-los o mais possível, e depois, de alguma forma, vai se desconstruindo cada uma das certezas que a pessoa tinha, né? Baseada no fato de que as ideias são construção de interesses e que, portanto, não existe verdade. Um bom marxista sabe que você entra na universidade não para conhecer a verdade, mas você vai lá para desmontar a ideia de que as verdades existem.